Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, que estamos para conversar sobre a educação, através da visão que o Espiritismo nos dá, da alma imortal, da reencarnação, e, portanto, temos uma visão bem ampla e profunda sobre a educação e a sua missão na sociedade humana. Conosco aqui, dividindo a tela para o nosso bate-papo, essa nossa conversa educacional, nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Gratidão, Marcos, gratidão a todos, que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Muita paz. E hoje é o quarto programa da série que nós estamos fazendo a respeito da legislação brasileira sobre educação e a realidade educacional que nós temos nas nossas escolas, nessa questão da prática. E é o último programa dessa série. Daí o título que nós demos: A Teoria e a Prática na Educação, porque nós viemos abordando várias questões a esse respeito. E você pode participar, pode enviar sua mensagem, pode fazer uma pergunta dentro do nosso tema, e nós teremos um maior prazer, uma grande alegria em recebê-lo ou recebê-la aqui no nosso programa. Mas então, Ronaldo, teoria e prática na educação. E aí, como é que você está vendo isso? Porque, como nós vimos nos últimos 3 programas, a legislação brasileira da educação, teoricamente, é uma boa legislação. A nossa Ivonete participando. Boa noite, Ivonete. Um grande abraço a você. Mas nós temos grandes queixas, e que não são de hoje, a respeito do que se faz nas escolas. Então, parece que há realmente uma grande diferença entre a teoria e a prática, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Eu penso, talvez você possa até discordar, ou alguns que estejam nos assistindo, mas um dos pontos principais que eu observo e venho observando ao longo desse tempo, nessa nossa lida aí pela educação, o próprio movimento espírita, mas principalmente pela educação, é a conscientização. Essa conscientização, esse despertar e essa sensibilização. Aliás, é um dos carros-chefe do IBEM. Nós sempre falamos sobre isso. Conscientizar de uma vez por toda que algo precisa ser feito. A história, a prática em si, a vivência de muitos exemplos que demos aqui em relação a várias escolas, e falamos, vai lá e pesquisa, precursores que já falam sobre isso na prática educativa. O que dizer mais? É conscientização pessoal. Esse despertar, de fato, e essa sensibilidade de que precisamos pôr em prática, de fato, o que já tem na própria lei. Tendo em vista, repetindo, vários precursores que já nos trouxeram e trazem ainda a importância da educação moral. E está aqui, pergunta 889 do Livro dos Espíritos. A educação espiritismo, nós estamos tentando mostrar que não é nada novo. Ele pergunta assim, Kardec: não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Talvez a pergunta, lendo, o que tem a ver isso? Muitos vão dizer com o que vocês estão querendo dizer com a educação. Mas está aqui. A culpa é do homem, porque ele está mendigando. A culpa é da escola, a culpa é da educação. Mas quem são esses? São os homens.
E a resposta dos espíritos é clara e objetiva. Não há outro caminho. Mais uma vez, aqui na 889, os espíritos nos chamam a atenção. Perguntando mais uma vez, Kardec, não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Responde os espíritos. Sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Ponto. Eu vou me atentar aqui, não quero continuar ainda. E quais são esses excessos causadores da nossa perdição? Uma delas é o egoísmo, avassalador, que já foi falado. Eu vou deixar para o Marcos agora, porque depois eu continuo. Tá certo, Ronaldo. Essa questão é muito importante, tá, que você está nos trazendo aqui, porque ela tem tudo a ver com essa questão da teoria e da prática na educação. Os espíritos são muito claros, né? Sim, claro, é óbvio que tem pessoas que ficam na mendicidade, na miséria, por culpa própria. Preguiça, indolência, orgulho. Sim, com certeza. Entretanto, e essa vírgula que eles colocam na resposta é muito importante, entretanto, isso poderia ser evitado. Como? Se a pessoa é egoísta, é orgulhosa, é indolente, é preguiçosa, como que isso pode ser evitado? De que maneira? E eles indicam, com a aplicação da educação moral. E nós temos que entender que, quando eles falam de aplicar a educação moral, os espíritos estão se referindo a aplicar desde antes do nascimento. A realidade é espiritual. O espírito reencarnante já está ligado aos pais, desde lá, pelo menos, a fecundação. Então, é a hora de começar a influenciar esse espírito, influenciar no campo do bem, do amor. E quando acontece o nascimento, a educação moral já tem que começar ali. Por quê? Porque todos nós trazemos uma bagagem. Nós tivemos outras existências, estamos numa nova existência, e essas existências são solidárias entre si, elas são ligadas umas com as outras, nada fica perdido, nada. Então, é natural, porque somos ainda imperfeitos, trazermos algumas tendências não tão boas, alguns vícios, alguns probleminhas no egoísmo, no orgulho, alguns mais profundamente, outros menos, mas isso acontece. Então, a educação moral deve combater essas más tendências e trabalhar para o desenvolvimento das virtudes. Porque é bom lembrar, não é, Ronaldo, que todos nós fomos criados por Deus e, portanto, todos temos o germe da perfeição. Todos temos o potencial divino conosco, que precisa ser desenvolvido através da educação. E essa educação moral é que vai levar o espírito a ser mais previdente, menos orgulhoso, menos egoísta, a pensar mais também nos outros e, o que é mais importante, a educação moral, na visão do espiritismo, vai dar a ele uma nova visão de si mesmo e da vida. E aí ele terá valores éticos para trabalhar consigo e no relacionamento com os outros. Ora, com isso, se ele trouxe más tendências, essas más tendências, pelo menos em parte, vão ceder terreno para boas tendências. O egoísmo e o orgulho vão ceder para a caridade e a humildade. E claro que nós teremos aí, olha a consequência da educação moral, teremos uma sociedade mais justa, porque estaremos moralmente educados. E numa sociedade mais justa, não teremos mais miséria. Tá certo que pode acontecer dele ser tão indolente,
né? Que ele vai descartar até a educação moral que ele recebeu. Mas isso é um caso individual, e ele vai responder perante a lei divina. Mas a tendência, a consequência da aplicação da educação moral é uma sociedade mais equilibrada, mais justa, com todos nós entendendo o viver, e aí a tendência é acabar com a pobreza e com a miséria. Então, tem solução, tem um caminho que é apontado pelos espíritos e defendido pelo espiritismo, que é a educação moral. E, Marcos, a BNCC, perdão, ela contribui para isso. Sim, sim, sem dúvida, não. BNCC, para quem está nos pegando hoje aqui e não assistiu os programas passados, é a Base Nacional Comum Curricular, né? Faz parte da legislação educacional brasileira. E vale a pena ler a BNCC no seu caderno de introdução, onde as diretrizes pedagógicas, tudo é comentado, porque, de fato, você lendo a BNCC, vai perceber que há, nas entrelinhas, porque ela não fala diretamente, mas usando um outro palavreado mais técnico, digamos assim, na BNCC, há a defesa implícita da educação moral, de se trabalhar com os humanos, né, de formar o cidadão ético, tal, na BNCC, não é, Ronaldo? Assim como a LDB também. Também. É a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas, Ronaldo, agora você me chamou a atenção. Porque se está tudo lá na BNCC e também está tudo lá na LDB, são as duas grandes leis que nós temos, né? A lei e a sua regulamentação, porque nós não encontramos isso nas escolas, pelo menos não normalmente. Não, encontra, Marcos. Sim. Nós temos os nós temos os projetos político-pedagógicos, que, é bonito. Olha, e, aliás, é discutido numa assembleia, os professores, tem até participação de pais. Nós esquecemos desse detalhezinho, mas existe. E aí, Marcos? Existe isso. Existe toda uma discussão na escola, mas o que eu vejo em prática é engavetado. O PPP está lá engavetado. Uhum. Pode PPP, vamos falar a sigla aí, PPP, é Projeto Político Pedagógico. Toda escola deve desenvolver, isso aí, né? Quer dizer que tem projetos pedagógicos muito bonitos, Ronaldo? É isso que você está falando? Aliás, você conhece alguns que você ficou até assim, nossa, realmente? E aí? É quando nós fomos ver na prática, e aí? O que ocorre nesse intervalo entre a prática e a teoria? Eu falei, uma delas é conscientização, porque não cabe mais dizer que eu não sei, eu não sabia. O descaso pode até ser, mas um deles, para mim, ainda é o egoísmo mesmo. São interesses que não norteiam, aí vem a politicagem de um sistema que te empurra. Vamos lá. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, o que é notório. É bom colocar para que vocês entendam. Semana passada tivemos, algumas escolas ainda voltaram, né, a ter a sua aula e tal, na área que foi aqui atingida pelas ações, pela briga do tráfico, enfim. Então, algumas escolas, semana passada, voltaram. Lembra que eu falei? Minha esposa ainda comentou, caramba, a gente precisa rever um pouquinho isso, porque as nossas crianças estão nesse meio, estão nesse tiroteio aí, da bola ping-pong, como a gente fala. Mas hoje foi diferente, porque antes as crianças foram, não todas, é claro, mas uma grande maioria foram, e o assunto não pode ser outro. Como é que você vai dar aula? É um estresse, você está totalmente fica sem chão. A verdade é essa, não há como você tentar fazer pôr em prática aquele planejamento. Mas pode aproveitar esse momento, olha aí, para que se possa começar a se debruçar em todos os aspectos da educação moral, dos valores, como nós estamos comentando aqui. Hoje foi diferente. 9 escolas, de fato, fecharam. Não tiveram
a aula de fato. Não foram, não puderam ir. E aí, Marcos? Eu dei 2 exemplos aqui, mais ou menos, para que possamos descortinar. Consciência, teoria, o despertar dessa consciência, essa sensibilidade de fato. Pois é, o psicólogo norte-americano Howard Gardner, que lançou a teoria das inteligências múltiplas, ele tem um texto em que ele discute essa questão, e que ele diz assim, né? É como se nós, nessa questão, assim, nós achamos que precisamos mudar. Há uma conscientização que precisa ser feito algo diferente, né? A nível do sistema educacional e das escolas. Mas o que acontece? De um lado, ficam os especialistas da educação. Então, pedagogos, psicólogos, os próprios professores, achando que se deve ter o caminho X. Do outro lado, ficam as lideranças comunitárias, de governo, empresarial, achando que sim, claro, tem que mudar, mas que o caminho não pode ser o apontado pelos especialistas, mas tem que ser outro caminho. E aí ele diz assim, nós ficamos numa discussão ad eternum, ou seja, nunca se chega a conclusão nenhuma e os projetos pedagógicos que são idealizados, eles acabam ficando estanques, né? Aqui, ali, então, mas nunca pega uma rede escolar completa, nunca é um programa de governo robusto, completo, nada disso. E a solução nunca é encontrada. Mas nós temos alguns pontos comuns. O primeiro ponto comum, muito importante, é ter uma nova visão sobre a escola e uma visão de escola-comunidade. Ou seja, de uma escola onde todos participam, né? Todos em conjunto. Então, professores, diretores, coordenadores, pais, alunos, funcionários de apoio, todos fazem a escola. E, inclusive, interagindo com a família e a comunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que enxergar a escola como uma comunidade ativa. Agora, essa comunidade precisa ser democrática, o que normalmente não acontece, né? Que as coisas vêm de cima para baixo. Não, ela precisa ser democrática, com assembleias, grupos de trabalho, em que as discussões sejam feitas sempre se procurando o melhor, e essa interação com a comunidade, que é muito importante. Mas isso requer uma conscientização dos professores e pedagogos para isso. Ou seja, muitos já enxergam que precisam partir para essa ideia da escola-comunidade, mas não estão tão conscientes daquilo que devem fazer e que esse processo precisa começar consigo mesmos. Ou seja, você precisa mudar os seus paradigmas, porque se você não mudar os seus paradigmas, tudo fica na teoria. Aí, quando vai para a prática, e você lembrou bem, Ronaldo, nós temos escolas por este nosso Brasil e no mundo, mas especificamente aqui no nosso Brasil, com projetos pedagógicos muito bons no papel. Mas, assim, mas por que o projeto pedagógico da escola está só no papel e não está na sua prática? É que a maioria das escolas, por mentalidade tacanha, né, dos seus responsáveis, que são pedagogos, são formados, a maioria faz o projeto político-pedagógico só para constar, só para fazer face a uma burocracia. Feito isso, teve a aprovação da Secretaria da Educação, engaveta e dá-se aula como sempre se deu aula e ponto final. É isso que tem acontecido. Mas, Ronaldo, o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, ele é da máxima importância, porque é ele que deveria nortear todos os procedimentos pedagógicos da escola, nortear todo o trabalho dos professores. Mas, como você bem colocou, depois de feito, ele é simplesmente
engavetado. Aliás, eu nunca encontrei, em mais de 30 anos aí trabalhando junto a professores e escolas, nunca encontrei um professor que soubesse o projeto político-pedagógico da escola em que ele está trabalhando. E essa é uma realidade, infelizmente. Então, quando você coloca esse aspecto aí de é possível, até porque já demos alguns exemplos, mas é possível, de fato, realizar respeitando-se às leis, se debruçando nelas. Mas vem uma pergunta: os professores não sofrem essa pressão? Aliás, já falamos sobre isso aqui também. É uma pressão muito grande, são muitas cobranças em relação a papéis de várias situações. Eu não quero colocar quais. Quem está nos assistindo, se é professor, sabe o que eu estou dizendo. É muita cobrança. Então, além da problemática do dar aula, que ele é cobrado aos conteúdos que ele precisa dar, e precisa, de fato, dar, ele tem essa cobrança extra de vários papéis, preenchimento de várias cobranças, que ele acaba se perdendo também nesse aspecto. Quando ele vê, o tempo já é curto, já não dá mais e fica por essa situação mesmo. E outra coisa importante, Rosane, muita paz, e Jesus abençoe também, Ivonete, todos que estão aí nos assistindo. Vemos uma grande problemática também, por exemplo, ao lado de José Marcos, muita paz também a todos. Vemos uma problemática também de o professor, o educador, ele está desestimulado. Ele também está desestimulado. Ele inicia o ano já pensando no final do ano. Por incrível que pareça, é verdade. Ele inicia o ano já pensando no final do ano, ou no recesso que se aproxima, ou nos feriados que tem. Então, não há um estímulo. Além dessas cobranças. Ronaldo, mas isso não justifica. Não é justificativa. Eu quero dizer, Marco, é um desgaste emocional muito grande para esses professores. Além de contar com as crianças, jovens, que têm as suas necessidades especiais também, e que ele se vê, às vezes, sozinho, cobrado também com aquele alunado que está ali, com aquele educando. Então, nós estamos aqui ponderando para ver que nós somos conscientes do que está acontecendo realmente, de fato, na lida do professor. E aí tem outro aspecto, esse mesmo professor, ele às vezes é um funcionário público, ele está ali, mas também está em outras escolas, às vezes particular, que ele precisa ter um ganha-pão. Há essa necessidade de estar em outras escolas para que ele possa, de fato. E, às vezes, não são escolas perto, são longe. E, como eu disse, a situação ainda também do estresse emocional em relação ao que está acontecendo na sua cidade, geralmente nas grandes metrópoles, com a violência. Então, são N fatores. Ok. Mas algo precisa ser feito. E está realmente, de fato, na família, na educação como um todo, que a escola precisa fazer essa parceria e a família. Enquanto não nos debruçarmos, de fato, em relação ao que está acontecendo, e eu vou dar um exemplo aqui, e Marcos pode dar continuidade, a Mansão do Caminho fazendo um belíssimo trabalho numa região, lá em Salvador, que não é uma região tranquila. Hoje, um pouco melhor. Mas quantos passaram dentro da Mansão do Caminho, no lar, na educação que foi feita ali, com conteúdo, mas esse aspecto moralizador, que se tornaram homens de bem? Eu estou dando um exemplo aqui para começar. Nós temos vários. Mas me vê agora, Marco, a Mansão do Caminho lá com o Divaldo é um exemplo. Raul Teixeira também, aqui em Niterói. Então, se não fizermos nada, a situação é outra. Vou repetir. Colocamos aqui ponderando alguns apontamentos interessantes sobre essa desestimulado, as cobranças, etc. Mas deixar de fazer é pior. É o mesmo que eu disser assim, eu sou pai, hoje eu sou avô, não aguento mais, chega. Agora o problema é seu. Não, o problema não é seu, meu filho. Ontem mesmo chamei meu filho, conversei sobre o meu neto, nada demais.
mas ponderando algumas coisinhas, cujo eu estou vendo e não vou falar nada, vou ponderar, fazer minha observação. É isso que nós queremos dizer. Então, o professor, ele vai desgastado? Vai sim, mas ele precisa entender. Eu estou falando, por exemplo, que eu tenho em casa uma professora que está na lida aí, e de vez em quando eu falo com ela, não adianta, blá, blá, blá. Aí ela, realmente você tem razão, tem que ir. Mas é um desgaste emocional muito grande. Não é fácil. Se nós formos ver a estatística, quantos professores estão encostados aí por vários N problemas. Então, o que o governo também, o que as secretarias de educação podem contribuir para que esse professor também, Marcos, me perdoe, mas nós sabemos disso, que as secretarias de educação precisam também se juntar a esse aspecto da educação moral. Porque eles cobram e esquecem. A direção é cobrar, é um efeito cascata. Então, nós estamos nos debruçando aqui em vários aspectos. Mas um deles você colocou bem, Marcos. É isso mesmo. Algo tem que fazer. Nós não podemos deixar de antemão que a coisa tome outras proporções. Aliás, Jesus, se tivesse desistido de nós, como é que estaríamos hoje? Como é que o planeta hoje estaria? É verdade, Ronaldo. Nós temos aqui uma grave situação no sistema. Vou dar 2 exemplos aqui, reais, acontecidos comigo. Certa vez, os 2 exemplos acontecidos aqui na cidade do Rio de Janeiro e envolvendo a Secretaria Municipal de Educação. No primeiro exemplo, eu fui convidado por uma CRE, que é a Coordenadoria Regional de Educação, cidade do Rio de Janeiro divididas em coordenadorias regionais. Então, eu compareci numa coordenadoria, a convite, para fazer uma oficina de vivências sobre sensibilidade e sentimento, para mostrar uma nova visão pedagógica. Ao chegar lá, e eu estava acompanhado de uma outra educadora que estava comigo, e que fazia parte do nosso trabalho, quando chegamos, fomos recebidos, e aí descobrimos que a CRE não tinha um local adequado para se poder fazer oficina de vivências. Então, nós tivemos que aplicá-la numa das salas lá da administração, em meio a mesas, computadores, essa coisa toda, numa improvisação total. Tá? E com as professoras que trabalhavam lá na CRE, sentadas nas suas mesas, foi desse jeito que nós tivemos que aplicar a oficina de vivências. Uma oficina de vivências desse jeito, mas fizemos o que foi possível. Numa outra vez, eu tive uma reunião na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, tá? Num dos seus setores. Cheguei e procurei, então, a professora responsável, tá? E ela estava no almoço. Só que ela é que tinha marcado o horário. E eu cheguei no horário que ela havia marcado. E ela simplesmente estava no almoço. E eu tive que aguardar. Só que não havia lugar. É isso mesmo. A sala estava abarrotada. Era uma sala que comportaria, assim, com uma certa tranquilidade para trabalhar, 10, talvez 15 funcionários, não mais do que isso. Mas tinha, do que eu contei, tinham praticamente 40. Estavam todos empilhados ali com as suas mesas. A maioria deles batendo papo. É isso mesmo, batendo papo. Enquanto eu fiquei sentado lá num cantinho, numa cadeira, esperando a coordenadora, até que ela chegou. Aí ela chegou, pediu desculpa, disse, não, vamos arrumar um lugar para nós fazermos a reunião. Arrumar um lugar? Eu estou dentro da Secretaria de Educação, não tem uma sala de reunião? Não tem nada aqui? E aí ela disse, não, nós vamos mudar de andar, vamos lá para outra secretaria, porque vamos lá na Secretaria de Cultura, que a Secretaria de Cultura tem a biblioteca, aí nós podemos usar a biblioteca para fazer a nossa reunião. Então, nós saímos da Secretaria de Educação para irmos para a Secretaria de Cultura, no outro andar do prédio, para ocupar uma mesa na biblioteca e para podermos conversar.
Tudo numa hora improviso. Ó, tá bom. Aí apresentei o que eu queria, né, o projeto ali, né, tá? E aí solicitei que nós gostaríamos de uma escola dentro de uma comunidade, né, para poder realizar o projeto. E aí a coordenadora regalou os olhos. Mas lá sabe como é que é? E aí eu logo percebi a situação. Ronaldo e queridos telespectadores, se nós dermos uma escola, né, para vocês, nessa comunidade, para implantar esse projeto, vocês estarão nos dando um problema sério, porque nós precisamos acompanhar, fiscalizar. Eu vou ter que entrar na favela? Vou ter que mandar o pessoal daqui, da secretaria, da parte administrativa, burocrática, para lá, para acompanhar. Ela não falou com todas as letras, mas deu a entender a situação. Muito bem, eu agradeci tudo, tal, me despedi, e o nosso processo acabou sendo lá arquivado, aquela coisa toda, né? E não foi nada para frente. Então, o próprio sistema engole tudo. Tá? Então, nós temos uma Secretaria de Educação abarrotada de gente, não sei para quê, tá? e que para trabalhar, começa a criar essas exigências, essa burocracia que chega lá na escola. Aí o coitado do professor, da professora, realmente, você tem razão, Ronaldo, você fez uma colocação certíssima. Ele perde um tempo enorme da vida educacional e escolar dele preenchendo requerimentos, notas, etc, etc. Agora, aí lança um novo sistema informatizado, aí você tem que jogar tudo no novo sistema, mas muda o secretário da educação, muda não sei o quê, muda o sistema. E coisa interessante, Ronaldo, com toda essa informatização, eles não sabem passar as informações de um sistema para o outro. Aí volta tudo lá para a escola, que tem que relançar todas as notas e não sei o quê. Aí inventa uma nova prova de avaliação, tá? Que agora vai ter que também ser aplicada e vai por aí afora. Então, realmente, o sistema sufoca. Alguns professores reagem, tentam fazer o seu melhor, outros acabam se acomodando, porque ele não tem muito o que fazer, mas nós precisamos quebrar o sistema, precisamos transformá-lo. Né? E nós temos pessoas fazendo isso. E nós temos, então, que nos conscientizar do que seja verdadeiramente a educação. Qual é o papel da educação na sociedade humana, na formação das novas gerações? E aí é que entra a educação moral. E mais ainda, né, porque é a educação moral do espírito reencarnado que nós somos. Então, ao mudar a visão sobre a educação, nós já vamos começar a mudar também o que estamos fazendo. E aí nós temos que entender que provas e notas não avaliam. É o pior sistema de avaliação que pode existir, porque é um sistema quantitativo, ele não é qualitativo. Você estuda, decora, faz 1 milhão de exercícios que é para tirar nota. Tirou a nota, Ronaldo, nós já passamos pela escola, o que é que nós fazemos? Descartamos tudo, porque não é do nosso interesse. Eu estudei para tirar a nota, para passar de ano, tá? Para não ter que ficar lá repondo aula, essa coisa toda. Não, eu quero sair de férias. E aí, o que faz o professor? Você colocou muito bem. Ele já está de olho nos feriadões, já está de olho aí nas férias, se ele já tem direito, se ele for funcionário público, se ele já tem direito a algum tipo de licença especial, e vai por aí afora, porque ele não aguenta mais. Eu tive um encontro online com professores do interior do estado de São Paulo, e alguns dos professores estavam participando, eles foram muito claros. O Almir falou assim, sabe, professor Marcos, o que o senhor está apresentando para nós, teve um até que falou isso, o que o senhor está apresentando aqui para nós
Mas é tudo que eu sempre quis fazer. É o meu sonho na escola. Mas o fato é o seguinte: a Secretaria de Educação e a direção da escola não me dão espaço. Eu sou sufocado o tempo todo por burocracias, por estudos especiais que tem que fazer, por projeto isso, projeto aquilo. Eu não tenho tempo, eu não tenho espaço para trabalhar uma coisa diferente, que eu gostaria de trabalhar. E aí, não, Ronaldo, nós vamos pensar aqui, mas por que o sistema, por interesses políticos, econômicos e outros, por que o sistema não permite essa mudança? A resposta é muito clara, porque não existe interesse. Não existe interesse de conscientizar as novas gerações. Não existe interesse de formar seres mais críticos, de senso moral, que saibam se colocar no lugar dos outros. Não existe esse interesse, porque esses seres educados dessa maneira, ou seja, através da educação moral, serão seres éticos, honestos, vão acabar com a corrupção, vão acabar com o jeitinho brasileiro, com as mordomias, porque serão justos. Então, não há interesse, porque é preciso manter os privilégios, as vantagens, e assim por diante. Tanto, não é, Ronaldo, que nós assistimos, aí, principalmente nas grandes cidades brasileiras, que o secretário de Educação é um escolhido político, é indicado pelo partido do prefeito, ou pelas coligações partidárias. Quantas e quantas vezes nós já vimos secretários de educação que de educação não sabiam nada? Mas está lá, secretário. Eu fico imaginando Bezerra de Menezes quando entrou para a política, que não sofreu. Pedro Ernesto também, que entrou para a política. Enfim, vários vultos e espíritos que estiveram na política e que passaram e, com certeza, se debruçaram com uma situação muito crítica. Por quê? Com certeza, eles tentaram e fizeram a sua parte nesse meio. Você está falando, me veio uma frase aqui, eu busquei, está aqui, de Anísio Teixeira. Porque você está falando isso tudo, nós vemos uma política também assistencialista, Marcos. Uhum. Porque tem alguma coisa errada. Eu não sou contra fazer alguma coisa, que a criança não come, não sabe, mas e o emprego? Se esse pai de família, essa mãe tiver o emprego de fato, acaba o assistencialismo. Porque é o que está acontecendo. Um salário digno também, como diz a Constituição, não um salário que é citado por eles, feito por eles, o salário mínimo que está aí. Não, o salário mínimo condiz, que seja digno da sobrevivência. O Anísio Teixeira, ele deixa uma frase aqui, bem lá da década de 60, mais ou menos, ele fala assim, choca-me ver o desbarato dos recursos públicos para a educação dispensados em subvenções de toda a natureza a atividades educacionais, sem nexo, nem ordem, puramente paternalistas ou francamente eleitoreiros. E é o que a gente ainda vê. Não há, de fato, uma dedicação que vislumbre, que abra o leque na autonomia, na criticidade, na sua praxis educacional, para que todos nós possamos, de fato, fazer dentro das escolas, nas instituições também, na faculdade, por exemplo, que também, vamos ser sinceros, cria-se muitas ilusões. Quantos de nós saímos de lá, aí se forma doutor, mas quando chega o doutorado, acabou. Quem fala muito isso é o nosso irmão Pacheco, que eu gostaria que você falasse. Quando ele, aqui, numa escola aqui, não me recordo agora, você vai se recordar, que fazendo lá tendo que fazer, sair na prática para ver como é que era
né? Parar para fazer agora. Vamos, quando vai ocorrer agora a reunião nossa aqui, né? Do SOI, do COI, daqui, que tem lá o COC? Como é que é? Aí virou o Pacheco, mas já ocorreu, o tempo todo aqui nós estamos conversando com o professor, e aí, professor, o que precisa, o que não precisa? A prática em si é isso. É voltarmos na história, 1700 e pouco, com o Pestalozzi, portão aberto, as crianças indo e vindo, a discussão com os pais, a parceria de fato. Olha, nós estamos falando de 1700 e pouco, mas por aí, né? 1800, não é isso, Pestalozzi? O Instituto de Yverdon, 1805. 1805, está aí. Então, nós vemos que há, de fato, precursores que nos dão esse norte. Jesus, eu tenho que colocar o mestre como que deu o maior exemplo também. Mais de 5 mil pessoas ele educando, dando a sua aula ali para todo mundo, sobre a experiência de cada um. Tua fé te salvou, ele não salvou ninguém. Quando chegam para ele, ele pergunta, queres que eu te cure? Senhor, quer? Ele não vai vir aqui para tirar. Não, então vai, porque tua fé te salvou. Quem curou foi não. Olha o aspecto da educação que Jesus está trazendo também para nós. E do lado humano, que pode ser levado na escola. Sim, da claro. empatia, do respeito, dos valores humanos. Porque enquanto continuarmos tão somente numa educação, instrução, que faz parte do processo, que é o desenvolvimento cognitivo, é preciso, mas o afetivo, esse lado do sentimento, que é uma palavra singular, mas ela é plural, ela abrange todos os aspectos da afetividade. E uma delas é a humanização, é o caráter, é a moral. São esses aspectos que estão faltando nas nossas escolas, nas nossas instituições de curso superior também, na sua formação. Agora, Marcos, a prática ela existe. Tem como fazer, sim. Há exemplos vários de escolas que falam sobre isso. Você mesmo, como deu exemplo aí, foi numa escola e se debruçou, mas realmente a gente vê as aberrações, mas a gente vê olhares perdidos também de nossos professores, dos nossos diretores, Marcos, perdidos. Mas eu vou para onde? O que eu tenho que fazer hoje? Porque os diretores também são cobrados em todas as suas nuances. Particular também não fica longe. Agora, a prática, ela precisa ser feita. Eu, como professor, muitas vezes na sala de aula, aqui mesmo na escola que eu estava, eu fazia isso. Dentro da sala de aula, eu sou autoridade. Pronto. Aí eu fazia a diferença ali dentro. E ponto. Fazia a minha parte. Cumpria o que tem que ser. É onde eu quero chegar na prática. Cumpria as cobranças, mas fazia a minha parte como educador ali, o máximo que eu podia fazer. Tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E é possível. E é bom, então, nós aqui reforçarmos a sua lembrança de Jesus. Teoricamente, nós sabemos que o exemplo é a maior força da educação. Na prática, nós muitas vezes não vemos isso nem por parte dos pais, nem por parte dos professores, que muitos simplesmente nem se preocupam com essa questão do exemplo e nem percebem os exemplos que estão passando para seus filhos e seus alunos. Mas Jesus, que tinha essa percepção no mais alto grau que nós podemos aqui imaginar, Jesus não era só teoria, ele era a prática da teoria, ou seja, ele era o exemplo daquilo que ensinava e solicitava aos seus discípulos e outras pessoas seguirem e fazerem. E é muito significativo quando ele está reunido com os discípulos, antes dele ser preso, e quando ele, dando os últimos ensinos, ele diz assim: meus discípulos deverão ser conhecidos por muito se amarem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ora, ele se colocou dentro disso.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E os discípulos sabiam muito bem que Jesus havia dedicado todo o seu amor a eles e a todas as pessoas. Que os seus ensinos não eram mera teoria, não eram filosofia, nada disso. Eram ensinos práticos que ele mesmo vivenciava. Então, ele era o protótipo daquele modelo educacional. Bastava olhar para ele e eles já sabiam o que deviam fazer. Quando Jesus retorna ao mundo espiritual, depois da crucificação, e os discípulos ficam sozinhos, Pedro, né, Simão Pedro, na reunião lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, quando eles estão assim, discutindo aquela questão do judaísmo e da nova doutrina que vai levar o nome de cristianismo, o que era e o que não era, e os demais discípulos estavam divididos nas suas opiniões. Pedro, que era o líder, era a liderança, segundo a informação dos nossos amigos espirituais, ele, naquele momento, ele está ouvindo os prós e os contras, ele para e começa a pensar. Se Jesus estivesse aqui conosco, não? Ou seja, se não fosse eu sentado aqui na liderança, mas Jesus, não? Como ele fazia, que ele sentava conosco para conversar. Então, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Como ele agiria diante dessa divisão entre os próprios discípulos? Porque uns querem e outros não querem, uns acham que sim, outros acham que não. Como Jesus agiria? E ele perguntou, Jesus, com todo o seu amor, iria procurar a conciliação. Ele iria mostrar a cada grupo os seus acertos e, ao mesmo tempo, convergir para uma única ideia. Então, ele interrompe a discussão e diz assim, ó, ele se volta para Tiago, que era o líder do grupo mais judaizante, diz assim, Tiago, você não deixa de ter razão, porque, afinal de contas, nós somos judeus, estamos em Jerusalém, somos cobrados por causa disso, tá? Então, desse ponto de vista, você tem a sua razão. Agora, Paulo, que era Paulo de Tarso, né? Que representava o outro grupo. Agora, Paulo, você também tem a sua razão, porque nós não podemos exigir que gregos, romanos, fenícios, macedônios, etc., tenham que fazer os rituais judaicos para seguir Jesus. Porque Jesus era mais do que um judeu, né? Então, vocês percebem, vocês dois estão certos. Vocês dois estão certos. Mas nós precisamos procurar aqui algo em comum. Esse algo em comum é o Evangelho. Os ensinos morais do nosso mestre. O que ele nos ensinou. E ele disse que nós, discípulos, deveríamos ser conhecidos por muito nos amarmos. E nós estamos aqui sentados à mesa brigando. Não podemos brigar. Então, em nome de Jesus, eu peço que vocês dois, como irmãos, com a mesma crença, seguindo o mesmo mestre, que vocês abram mão dos seus pontos de vista para que nós possamos, então, chegar no meio termo, fazer a conciliação. E aí isso foi feito, né? Porque, pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, Paulo, como ele prega aos gentios, ou seja, os não-judeus, tá? Paulo não precisa solicitar que os não-judeus façam a circuncisão. E tem outras práticas. E o cristianismo, os ensinos de Jesus, podem ser, sim, ensinados e estudados fora das sinagogas. Agora, Tiago, você como nosso representante em Jerusalém, você vai fazer a ponte com o Sinédrio,
com os sacerdotes, com os doutores da lei, e aqui dentro da Casa do Caminho, determinados rituais judaicos poderão ser feitos. Tudo bem? E assim eles se entenderam, e assim o cristianismo e o evangelho conseguiram se implantar no mundo. É isso que nós temos que fazer a nível de educação. Temos que ter Jesus. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo. Então, nós temos caminho, nós temos solução, nós temos práticas pedagógicas que são muito importantes e que nós precisamos, então, levar para todas as escolas, assim como para os centros espíritas, na área da evangelização, para que nos conscientizemos do que seja a educação do espírito, o que precisamos fazer na formação das novas gerações, para termos um mundo melhor. Porque é isso que todo mundo almeja. E assim nós vamos, sim, quebrar o sistema. Nós vamos transformar esse sistema. Vai levar tempo? Claro que vai levar tempo. Mas não podemos adiar. Então, nós temos que fazer. Agir. Porque, afinal de contas, mesmo com todas as nossas falhas e imperfeições, nesta atual encarnação, nós somos discípulos de Jesus. Nós abraçamos a doutrina espírita. Então, façamos a nossa parte e espalhemos os bons projetos pedagógicos para que o que está na teoria possa finalmente estar na prática em todas as escolas. Estamos no final do nosso programa. Para encerrar, repetindo a pergunta e a resposta de Kardec, no finalzinho que eu deixei de falar. 889, então. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Responde os espíritos. Sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perfeição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta, a educação moral. Que Jesus nos abençoe, muita paz, gratidão a Zeni, que compareceu aí também, a todos vocês que estão aqui conosco. Muita paz e que Jesus, mais uma vez, os proteja a vocês e a família. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Estamos aqui toda segunda-feira, às 8h30 da noite, e conversando aqui sobre educação à luz da doutrina espírita. O nosso programa, ele fica no ar no YouTube, no canal da Web Rádio Estação da Luz. Então, lá você vai colocar Estação da Luz Tavares. E aí você terá acesso ao canal da Web Rádio e poderá, então, assistir o nosso programa a qualquer tempo. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Tavares, que está aí na técnica. Se não fosse ele, o programa não estaria no ar. E que nós possamos nos encontrar semana que vem, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para mais um Espiritismo e Educação. Até nosso próximo encontro.